Para que possamos iniciar a palestra desta noite, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Senhor, meu Pai, por estarmos todos reunidos nesta casa de luz, onde os amigos espirituais nos acolhem, nos inspiram e ainda doam seus fluidos balsâmicos e salutares para reorganizarem o nosso sistema energético e espiritual. Nós agradecemos, meu Senhor, pelo Evangelho do amado Mestre Jesus que vem nos esclarecer e que possamos estar cientes do seu amor por nós. Que eu possa contar com meu irmão, meu mentor, Erasmo Gurgel, que ele possa me inspirar e realizar o trabalho em questão. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a parábola do filho pródigo. Nós iniciamos com o livro Parábolas à Luz do Espiritismo de Rodolfo Caligares, porque ele nos informa que Lucas relata que certa vez Jesus adentrou a casa de um dos principais fariseus para tomar refeição com ele. Mas, de repente, chegaram muitos publicanos e pecadores que desejavam ouvi-lo. Eles então ficaram escandalizados e começaram a comentar, dizendo: olhem como este homem acolhe os pecadores e come com eles. Em resposta a esta crítica, Jesus pronuncia 3 parábolas. Estas parábolas servem para salientar a solicitude de Deus para salvar aqueles que se perdem. Então, nós trazemos a parábola do filho pródigo, está contida no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Certo homem tinha 2 filhos. O filho mais moço pediu ao pai: Pai, dá a parte que me cabe dos bens. O pai reparte os seus haveres. Passados alguns dias, o filho mais jovem ajunta tudo o que possui e parte para uma terra distante. Lá, ele dissipa todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta, com bebidas, jogos, mulheres. Sobrevém àquele país grande fome e ele passa por necessidades. Ele tem que se agregar a um cidadão que o manda para os campos para cuidar de porcos. Em determinada ocasião, ele está tão faminto que se vê quase para comer as alfarrobas dos porcos. Então ele pensa: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Irei para meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele faz isso. Foi para seu pai. Quando o pai o avista de longe, emagrecido e esfarrapado, compadecendo-se dele, o pai corre ao seu encontro, o abraça, o beija e ele diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas o pai diz aos seus servos: traz depressa a melhor roupa, veste-o, põe anel no dedo, sandálias nos pés, mata o novilho cevado, porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Este Senhor ainda diz: é importante que comeremos e nos alegraremos, porque este meu filho está de volta. Assim foi feito. Quando o filho mais velho voltou do campo, ele ouviu música e danças e perguntou a um dos servos: o que é isto que acontece aqui? E o servo diz:
teu irmão voltou e teu pai mandou matar o novilho cevado. O filho mais velho se indignou, não quis entrar. Então o pai vem para conciliá-lo e ele diz: Pai, eu sempre estive contigo. Há anos que te sirvo sem transgredir uma ordem sequer. Nunca me deu um cabrito para que eu me alegrasse com os meus amigos. Agora vem este seu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, e manda matar o novilho cevado. E o pai diz: meu filho sempre esteve comigo, tudo que é meu é seu, mas é importante que nos alegremos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Para compreendermos melhor esta parábola, nós podemos utilizar o livro As Parábolas, de José de Souza e Almeida. Ele explica que o pai da parábola, claro, é Deus. Os filhos são todos os homens da humanidade, cada um de nós, encarnados e desencarnados. O filho mais novo, o filho pródigo, é a personificação daquele que se entrega à vida material desregrada, que dissipa seus bens materiais, mas também os seus bens espirituais, e em determinado momento da sua vida se apresenta pobre e faminto. Já o filho mais velho, ele é aquele que permanece ao lado do seu pai, permanece na casa do pai, mas ele é o símbolo do egoísmo, justamente porque ele não aceita o seu irmão. Ele deseja monopolizar a herança e o convívio paterno. Ele é soberbo, ele não aceita tomar parte naquela recepção que foi feita para o seu irmão. Pode se assemelhar a todas as pessoas que se revoltam contra a felicidade alheia. Sabe aquelas pessoas que, quando percebem que um irmão conseguiu uma promoção no trabalho, progrediu, conseguiu a sua casa própria, está feliz com a sua família, ou mesmo encontrou a palavra de Deus, a luz da sua vida, e ele se entristece. Ele se recusa a perceber que está sendo maldoso e soberbo em relação ao seu irmão. A verdade é que ninguém se perde. Não existe culpa ou falta que sejam irreparáveis. José de Souza e Almeida diz que esta parábola tem diversos ensinamentos, e o primeiro deles é que toda caminhada vai ter a mesma trajetória, o mesmo desfecho, que é sempre o retorno à casa do Pai. Ou seja, as sucessivas reencarnações vão nos levar ao lar paterno, a Deus, independente dos sofrimentos que se apareçam para nós, independente das provas e expiações pelas quais passamos, mas todos nós em algum momento chegaremos ao arrependimento, à confissão de culpa e também à reabilitação pelo amor do Pai. O segundo ensinamento é a lei de ação e reação. O filho pródigo tem uma ação ruim, uma ação má, e o efeito só pode ser doloroso. Outro ensinamento é que o plano espiritual sempre vai respeitar o livre-arbítrio de cada um. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ainda, a resolução de corrigir-se é sempre espontânea, depende de cada um. A obra da salvação vai depender da minha vontade de modificação. É quando eu me corrijo, eu me reformo, eliminando todas as minhas más tendências. E quando nós decidimos mudar, aí sim inicia a trajetória de retorno para o Pai.
Ele ainda fala que mostra claramente a bondade de Deus, que sempre nos espera e manifesta o seu perdão. E aí eu estava conversando com o Erasmo, como que Deus manifesta o seu perdão? Através das diversas oportunidades que encontramos. Todas as vezes que nós nos colocamos à disposição de sermos filhos de Deus, Deus ilumina o nosso dia. Coloca à nossa disposição aquele trabalho que buscamos, a saúde que pedimos, o filho amado que nos olha diferente. São tantas coisas que acontecem para nos beneficiar e às vezes a gente não consegue ver, mas quando retornamos para o Pai, nós conseguimos observar tudo isso porque já não somos ingratos. O filho pródigo, ele é leviano, inexperiente, mas nós simpatizamos com ele, porque ele também é sincero, humilde. Ele reconhece seus erros e implora por misericórdia. Ele passa por diversas situações ruins, ele passa por padecimentos provenientes dos erros que foram cometidos. E torna-se sábio e prudente por conta da sua experiência. Ele também se torna virtuoso por conta dos seus sofrimentos e purificado pela dor. Já o filho mais velho, ele é egoísta, soberbo. Ele não aceita o pródigo como irmão, mas sim como um pecador. Ele não consegue ver na família humana a solidariedade. Ele não crê na reabilitação dos culpados. Sabe aquelas pessoas que dizem: aquele homem foi um drogado, jamais se corrigirá. Aquele que esteve preso não merece uma nova oportunidade, porque certamente vai roubar de novo. As pessoas não mudam jamais. Quem foi ruim será ruim para sempre. Esta é a semelhança do filho mais velho. Ele não acredita que as pessoas podem melhorar. E aí ele é aquele que não tem vícios, mas também não tem virtudes. Ele não faz o mal, mas também não produz o bem. A parábola ainda tem um importante ensinamento que está relacionado à justiça e misericórdia do Pai. Justiça, porque ele permite que o filho sofra as consequências dos seus erros. É aquela situação que, sem justiça, o erro se perpetua. E abre uma importante reflexão para todos os pais, dizendo que os pais devem corrigir o erro dos seus filhos. Corrigir os erros quando desabrocham para a vida, porque senão eles vão contribuir para a ruína destes filhos. A misericórdia do Pai está claramente expressa na parábola, porque ele deseja o retorno do filho, e quando este filho regressa, ele o acolhe com todo o seu amor e festeja. Caso contrário, ele seria um pai cruel. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus Caibar Schutel, diz que esta parábola demonstra o amparo e proteção do Pai para com cada um dos seus filhos. Ninguém é abandonado pelo Pai. Seja ele encarnado ou desencarnado, esteja na terra ou no espaço, neste mundo ou em outros, porque o Pai nos criou para gozar da sua luz, da sua glória e do seu amor. Mas Caibar Schutel também diz que esta parábola é um protesto contra as doutrinas que dizem das penas eternas inventadas pelos homens. Jesus então estava orientando todos aqueles que diziam mal dos pecadores. É uma parábola que então vai contra tudo isso. Caibar Schutel diz que não existem penas, sofrimentos que são eternos, mas sim o gozo eterno, a felicidade e o amor que são eternos, porque à medida que
o espírito evolui e avança em sua escala. Ele passa de mundo para mundo, vai ascendendo, penetrando os mundos superiores, onde sim nós encontraremos os seres cheios de amor, cheios de felicidade. Ele ainda vai explicar para nós que Deus sempre fornecerá os dons que são necessários para que nós trabalhemos e alcancemos a perfeição espiritual. Ele sabe o que é necessário para cada um de nós. Portanto, não existe mal que não possa ser reparado. Tudo evolui, tudo se aperfeiçoa, todos caminham para Deus. Mas nós iniciamos a palestra com o livro de Rodolfo Caligares e vamos terminar com ele. Ele afirma que a ideia central desta parábola é a salvação de todas as almas. Diz que as vaidades humanas, em determinada ocasião, sempre vai chegar no momento em que a criatura sente necessidade, sente fome para o espírito e para o seu coração. E ainda fala que aqui na terra, quando tudo corre às mil maravilhas, nós nem sequer cogitamos se Deus existe. Mas com a desgraça, a alma volta os olhos para os céus. E só de lá vêm as consolações. Erasmo pede que lembremos do momento atual, onde tantas são as desgraças. Desgraças de fome, desemprego, doenças, crimes. São muitos os desesperos da criatura humana, mas quando nós conseguimos olhar para os céus, nós temos a certeza de que Deus trabalha ativamente para o nosso bem e a espiritualidade está sempre tentando nos auxiliar. As 3 parábolas, claro, deixaram descontentes fariseus e escribas, porque Jesus estava tentando acolher os pecadores. É indispensável desenvolvermos o amor. Cedo ou tarde, todos nós despertaremos a consciência para a necessidade de voltarmos aos braços do Pai. Deus, que é Pai de toda a humanidade sem acepção de cor, de raça, de crença. Sendo assim, todos nós somos irmãos e deveríamos nos olhar com toda esta caridade, todo este amor, esta solicitude a nos amparar dentro de necessidades variadas. E é com isso que trazemos a reflexão de hoje. Nós aqui não faremos a reflexão do ponto de vista do filho pródigo, porque perceberemos que cada um que está aqui já ouve o chamamento do mundo espiritual, já está a caminho dos braços do Pai. Mas será, meus irmãos, que muitas vezes não somos tão parecidos como com o filho mais velho? Quantas vezes apontamos para um irmão, julgando que ele não é bom o suficiente, que ele não está no caminho correto, que nós não vamos prestar o auxílio porque ele não merece por isso ou aquilo. Quantas vezes nós nos sentimos superiores a determinados irmãos nesta vida e ficamos então reduzindo todo o nosso potencial para auxiliá-lo. Ó, meus irmãos, se para este meu irmão que ainda não viu o Pai a lhe estender os braços, será que uma simples leitura do Evangelho já não poderia clarear os seus olhos? Será que a esperança não poderia auxiliá-lo? Sim, a caridade material, um prato de comida, um agasalho, ele sentirá o amor que nós temos por ele e olhará para os céus. Se nós nos sentimos caminhando para os braços do Pai, deveremos nos olhar a todos como irmãos que somos. Eu agradeço a todos pela oportunidade que tive. Por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Pai, pelo Evangelho do amado Mestre Jesus e por tantos esclarecimentos. Ó Senhor,
que possamos compreender as necessidades de despertarmos o amor e a caridade neste mundo que carece tanto que os bons sejam ativos, que os amigos espirituais não deixem de nos inspirar e que, com fé, que seja do tamanho de um grão de mostarda, Senhor, mas que possamos fazer o que está ao nosso alcance. Eu agradeço a Erasmo por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. Que todos possam ter uma semana de luz, cheia de saúde e paz. Muito obrigada.